Bom dia pessoal, Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E antes da gente dar sequência aqui nos nossos estudos, vou pedir para a Débora fazer uma oração para a gente estar iniciando. Débora. Paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Senhor Deus, muito obrigada por esta manhã, obrigada, Senhor, pela noite que nós tivemos para descansar, e obrigada, Senhor, por esse momento que nós temos aqui para estudar da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor vai estar falando conosco através, Senhor, dos nossos professores. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir, entender, aprender e executar aquilo, Senhor, que nós vamos estar aprendendo. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, sobre cada um que está neste grupo, que o Senhor venha sondar o coração, ver as necessidades, ó Pai, que o Senhor venha também trazer as soluções que buscamos. Abra o nosso entendimento, ó Pai, por esse momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Débora. Amém. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Falei que a gente estava estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então nós estamos aqui estudando o capítulo 14, né? Os três capítulos, o 12, o 13 e o 14, é um conjunto, né? É um tema, né? Esses dois capítulos. Hoje nós vamos terminar aqui o capítulo 14. No capítulo 12, só recapitulando um pouco, no 12 a gente viu os dons, a lista dos dons espirituais que Paulo explicou, ele falou da lista. Também falou que são dons, são individuais, são diferentes e que no conjunto se completam. Deu o exemplo do corpo, né? Explicou para a gente que não tem inferior nem superior, que tudo tem a mesma importância, seja o dedo, seja o olho, né? Seja o coração, seja o cérebro, né? Então, tudo isso ficou explicado no capítulo 12. Todos os dons espirituais. E no 13, ele veio falar de amor. Por que ele veio falar de amor no capítulo 13? Porque o foco de Paulo, quando ele fala dos dons espirituais, o foco é o próximo, é o outro. Então, quando você vai falar sobre o que você vai fazer para passar para o outro, então ele colocou aqui essa palavra, esse capítulo inteiro sobre o amor, porque sem o amor, quando você vai exercitar o seu ministério, quando você vai exercitar o seu dom para com outra pessoa, se não tiver amor, não vai ter proveito. Por isso ele explicou no capítulo 13 bastante sobre isso, e a gente já viu isso. A gente viu o que é o amor. O que não é o amor também a gente viu. E o que o amor é capaz de fazer, né? Ele é o remédio para muitas coisas, né? E aí a gente entrou aqui no capítulo 14, onde o capítulo 14 ele vem falar então sobre os problemas, sobre essa questão dos dons espirituais que estava acontecendo lá em Corinto e veio trazer algumas orientações importantes. E esse capítulo 14, ele tem 3 bloquinhos, vamos chamar assim, porque são 40 versículos, é um texto um pouquinho extenso, e ele está dividido aí em 3 assuntos, né? A gente, a própria Bíblia, as Bíblias, elas fazem um pouco essa separação para facilitar o entendimento. Então, nesses 3 bloquinhos, a gente já leu e já estudou o primeiro bloquinho, o segundo, e hoje nós vamos estudar o terceiro bloquinho e último, tá? Desse capítulo 14. Então, o primeiro bloco, Paulo, ele focou em 2 dons espirituais, o dom de língua e o dom da profecia, o dom da palavra, o dom de você levar a mensagem do evangelho para outra pessoa. Ele comparou esses 2, né? A gente viu isso. E aí ele falou que o de profecia era superior ao de línguas, né? Mas aí ele explicou por que isso, né? Porque ele falou que como o de profecia, ele visa o próximo, visa o outro, então ele é mais importante porque dentro de um culto, quando você vai fazendo um culto, e o culto serve para edificar, para exortar, para consolar as pessoas, o de profecia é mais adequado
do que a língua, né? Eu até vou reler aqui os 2 versículos que ele resumiu, né? O 3 e o 4 aqui, ó, quando ele fala: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então ele enfatizou isso, a gente já viu isso. E o de língua edifica a si mesmo, certo? A profecia edifica a igreja. Então ele explicou isso para a gente. E também aí ele começou a dar uma introdução sobre a questão de ter ordem do culto racional, para você ter uma organização dentro do culto. E ele começou a falar também, ainda nesse segundo bloco que a gente já viu, sobre a conexão entre o espírito e a mente, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, ele diz que tem que ter essa conexão para que a gente saiba o que está fazendo, a gente precisa estar no controle, a gente precisa estar preparado. E ele terminou esse bloquinho dizendo sobre que temos que ter entendimento para instruir, tá vendo aqui no versículo 19. Então, a gente tem que ter um entendimento para poder instruir os outros. Bom, e aí, ainda falando nesse segundo bloquinho, no final, ele falou uma coisa muito importante que a gente comentou aqui, no final desse segundo bloquinho, que é o versículo 27, 25 aqui. Vou até reler de novo. Ler de novo é pleonasmo, né? Ó, o versículo 25 aqui, ele estava falando o quê? Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. Eu até citei o meu testemunho quando eu vim para a igreja, e como é que aconteceu isso. A gente falou aqui que o Espírito Santo ele vai usar as pessoas para entregar a mensagem. Então, quando a gente está entregando uma mensagem, está orando para alguém, está passando o evangelho para alguém, o Espírito Santo ele pode estar usando naquele momento essa pessoa. O Espírito Santo ele vai aplicar a verdade de Deus àquela pessoa através da gente. Então, é ali naquele momento que a oração da pessoa pode estar sendo descoberto. E aí, o objetivo principal acontece, que as pessoas são exortadas, edificadas e consoladas. E mais, elas vão testemunhar a presença do Deus no meio das pessoas ali na igreja. Então, esse finalzinho aqui foi muito importante para a gente, né? Entender o porquê da importância de ter um preparo muito grande para se levar a mensagem para as outras pessoas. E aí a gente entra no terceiro e último bloquinho, que é onde ele vai falar da necessidade de ordem no culto, né? Ele vai falar sobre a necessidade de você ter um preparo no culto também. O culto público, ele precisa ter ordem, né? Então, vamos ler de novo aqui, vamos ler o texto que vai do 26 até o 40. E aqui hoje, para encerrar esse capítulo, a gente vai... Tem 4 pontos importantes aqui que a gente vai trazer, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aqui do texto, para a gente estar entrando aqui no último assunto, que é a necessidade de ordem no culto. Então, vamos lá, vamos ler do 26 até o 40, tá bom? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se, porém, vier revelação, ao trem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz,
como em toda a igreja dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Bom, irmão, antes de eu começar aqui a fazer os detalhamentos, o Edgar quer fazer alguma observação? Eu estava querendo fazer uma observação só do bloquinho anterior, mas também entra nesse, né? Porque todo o texto falado aí narrado por Paulo aí, ele tem uma conotação do sentido de que a igreja se prepare para poder ter esse juízo do que está acontecendo, né? Sempre. Não é um juízo próprio, não é uma coisa só, eu acho que, né? Precisa tomar muito cuidado nesse achismo, talvez um achismo bíblico que às vezes a gente se posiciona, né? Eu acho que não deve fazer isso, aquilo, aquilo outro. E isso às vezes às vezes não, normalmente foge da base bíblica, né? Então, o que a gente tinha falado na aula passada, um juiz, quando ele vai julgar, ele senta lá no tribunal, ele vai julgar, ele tem todo o preparo dele acadêmico, todo o preparo de leitura, todo o conhecimento que ele tem das leis, tudo aquilo ele vem se preparando para que num determinado momento o júri está lá analisando, né? Todos estão lá, eles dão um veredito, tudo mais, e aquele baseado naquilo, baseado nos testemunhos daqueles que estão sendo acusados ou estão se defendendo, ele tem ali um conhecimento geral, além do empírico da vida dele, ele tem o conhecimento, né, da leitura da Bíblia nossa, vamos dizer, no caso nosso, né? E ele vai dar o veredito dele baseado no conhecimento e na experiência que ele tem na vida, né? E às vezes a gente quer dar colocar nossa posição baseado no que a gente acha. Aí você fala, mas o que diz a Bíblia? E não é bem o que eu acho, sabe? Então, se posicionar sempre de uma maneira em que que Cristo falou, que Deus está falando, para que a gente venha se posicionar. Então, cuidado com os achismos, né? E Paulo vem cortando ali, sabe, a maneira de viver daquele povo que estava influenciada pela cultura da época, né? A gente vai ver aí posicionamentos de mulher falando, homem podendo falar, mulher não, ou de algumas maneiras de se portar no culto, né, com essa orientação que ele vem dando, porque aquilo acontecia naquela igreja. Aquela igreja estava com muitos problemas, estava com dificuldades para se, sabe, para se encaixar ali entre os irmãos e para poder, com isso, impactar as pessoas que estavam chegando. Então, se ela tinha dificuldades extremas entre eles ali, como é que você vai impactar a vida de alguém? Alguém vai para aquele culto e fala, puxa, isso está uma bagunça, como é que eu posso ficar aqui, né? Eu estou melhor fora do que dentro, né? Então, que essa igreja tem essa ordem e decência, mesmo que às vezes, puxa, mas eu poderia estar falando lá, não, mas tem alguém falando. Eu poderia estar profetizando em tal momento, mas espera aí, agora é um momento de pregação, na verdade profetizar também, mas na verdade falar em línguas no momento errado. Então ele veio para corrigir essas arestazinhas, para que a igreja tivesse um bom respaldo para aqueles que estão chegando na igreja, né? Então, que a gente venha aplicar tudo isso que Paulo vem falando ali, para que não haja confusão, para que haja momento de falar, momento de se calar, momento de corrigir um irmão, ou corrigir o marido em casa, ou o marido até comentar alguma coisa com a mulher em casa, para que aquilo não escandalize o grupo em que você está reunido, e para que muitos que estão chegando na igreja falam, poxa, eu não quero ficar numa igreja dessa. Porque olha a coisa, a pessoa profetizou e o outro vem e fala o contrário logo em seguida, sabe? Repreende o outro em público. Então, muito cuidado com isso, para que aquele que está chegando fala, puxa, que juízo é esse, né, que eu posso fazer de uma igreja dessas, né? Como é que eu estou vendo tudo isso?
Então, Paulo vem para corrigir aquele momento daquela igreja. Então, entendamos que é uma correção para uma igreja que estava vivendo de uma tal maneira, né? E aí, talvez, possivelmente, a gente vai extrair coisas para o nosso dia a dia, né? Vamos lá? Sem som, Marcelino. Obrigado. Estava aqui no mudo. Obrigado. Então, só reforçando, né, essa questão que o Edgar falou, porque ela é introdutória, porque aquele momento lá da igreja, no início lá da formação das igrejas, era um momento também ainda conturbado. Hoje não, hoje a gente já tem uma estrutura, a gente já tem uma maturidade, a gente já tem cultos com ordem, com uma série de preparos, a gente já fala sobre isso, né? Mas é importante isso. Então, mas naquela época ainda havia uma transição, né? Um período onde as pessoas estavam em seitas, em culto a outros deuses, algumas religiões assim muito diferentes, né? E desorganizadas, e havia o risco de trazer isso para dentro da igreja, né? Então, aquele momento ele pedia um ajuste, né? E algumas coisas que estavam acontecendo. E aqui são quatro pontos que eu queria trazer hoje para a gente reforçar no que Paulo fala aqui. O primeiro ponto, quando eu queria ler aqui com vocês de novo o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Bom, eu queria comentar um pouco sobre isso, mas antes falar um pouco desse julgamento, né? Ele fala, outros julguem. Se algum profeta está falando, outros julguem, né? A gente, que seria esse julgamento? Não é apontar o dedo, não é isso. A gente precisa validar, a gente precisa saber. Lembra que próprio Paulo, ele estava elogiando, né, a igreja lá de Bereia, quando ele estava pregando lá, os entendidos ficavam verificando nas escrituras se estava adequado, né? Então, ele elogiava isso porque ele fala, realmente, a gente precisa estar atento à fidelidade das escrituras. E outra coisa importante é que nessa época aqui, não existia todo esse aparato que a gente tem hoje de Bíblia, de estudo, né, de maturidade lá. Só algumas pessoas conheciam e elas transmitiam através de palavras e às vezes elas podiam falar coisas que elas mesmo estavam inventando. A gente vai entrar um pouco mais nisso. Mas esse julgamento que ele fala aqui não é apontar o dedo, mas sim se essa pessoa que está falando está de acordo com a palavra, essa pessoa, o que ela está fazendo, o que ela está falando, está edificando o próximo, está exortando, está consolando, se isso que essa pessoa está falando, está fazendo, né? Essa pessoa ela tem controle de si mesma, ela está falando de qualquer jeito, ou ela está sob controle, ela tem o espírito conectado com a mente? Esse tipo de validação, essa pessoa, ela se submete a outros profetas? Como assim se submete? Essa pessoa está preparada, ela fez uma validação, ela é preparada, ela tem um curso, né, né? Esse pastor que está falando aqui, ele é pastor mesmo? Ele foi preparado para isso ou ele veio aqui, entrou e está falando sem preparo? Esse tipo de julgamento é que a gente está falando aqui. Esse tipo de julgamento que Paulo, quando ele fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ele está falando sobre isso, sobre a necessidade das pessoas serem, as pessoas que estão profetizando e levando a palavra, sejam submetidas à autoridade apostólica. Elas têm que se submeter às escrituras. Ela tem que se submeter a todo esse preparo. Eu lembro quando eu entrei na igreja, que eu falei que eu queria entrar na nossa igreja, queria ser batizado, o pastor falou assim, então vamos fazer um curso de batismo, vamos explicar para você o que é o batismo, vou explicar para você o que é a igreja, qual a estrutura da igreja. Eu falei, nossa, que bacana, né?
eu fiquei aprendendo as pessoas como as coisas têm que ser, quem que precisa fazer. A gente tem o nosso pastor Vani aqui, ele simplesmente chegou e falou: "Você pastor não. Olha o caminho que ele trilhou para virar um pastor dentro da nossa igreja". Então, quando a gente fala aqui no versículo 32, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, é isso, né? É quando a gente se prepara, quando a gente sabe, a gente tem estudo, tem um protocolo a ser seguido, tem uma fidelidade à palavra a ser cumprida, um entendimento. Não, então, tudo isso hoje, né, eu vejo, o exemplo da nossa igreja, ela tem uma estrutura, ela tem um estatuto, ela tem um monte de coisas que eu aprendi, e isso daqui é muito legal. Então, essa necessidade de ordem no culto é algo maravilhoso. Ninguém vai chegar lá na nossa igreja e ficar fazendo uma pregação sem passar, sem estar sujeito aos próprios profetas da igreja. Olha que beleza. E aqui, quando ele fala os espíritos dos profetas, Paulo não está falando do Espírito Santo, tá, gente? Espíritos aqui está no plural e ainda em letra minúscula. É Marcelino, o espírito do homem, tá? Porque o homem, ele é corpo, mente e espírito. Aqui o espírito das próprias pessoas, né? Então ele tem que estar se sujeitando a toda essa ordem. Então, então Paulo quer dizer aqui que você não vai entrar numa igreja, falar o que você quer e colocar uma doutrina no que você quer, não. Existe uma necessidade dessa sujeição a uma autoridade apostólica. agora, Marcelino, deixa eu só comentar uma coisa, desculpa interromper, mas quando ele fala ali naquela parte, outros julguem também, é uma questão de que tem um texto em Tessalonicenses que eu tinha visto, e que ele fala, Tessalonicenses acho que 5, se eu não me engano, e ele fala de uma responsabilidade daqueles que estão ouvindo a palavra também, para julgarem. Então, os profetas estão falando e outros estão julgando, no sentido julgando por conhecimento da palavra. Então, por exemplo, o pastor está ali, tem alguém falando a palavra, ou está lendo, e está profetizando, e algumas coisas ele fala daquilo que ele vive, outras ele fala da palavra, e aí o pastor está assistindo o culto ali, e ele conhece a palavra, ou nós conhecemos a palavra, e julgamos no sentido de julgar, não de apontar o erro tal, mas de observar se aquilo tudo está correto, se Isso. aquilo tudo é bíblico, se aquilo tudo vem de Deus. Então, esse outro julguem, e você vai manter aquilo que é de Deus. Aquilo que não for, você descarta, né? Aquilo que é de Deus, você mantém. E aí você propaga aquilo. Você está aprendendo de Deus. Mas aquilo que vem, que você sente que vem da carne, vem de um pensamento próprio, só uma mania, uma ideia, uma concepção própria da pessoa, você ouve, tenta entender, tenta observar, julgue. É bom? Não é bom? Descarta. Mantém. Então ele está falando isso. Julguem, mas não no sentido de levantar e falar, você está errado. Não. Julgue e mantenha aquilo que é bom. Retém aquilo que é bom. Aquilo que não é, descarta. Aquilo vai, como diria meu pai, vai pulverizar, vai desaparecer. E aquilo que é bom vai manter, porque você sabe que é de Deus. Por isso a importância do preparo, para você poder julgar, você conhecer e poder falar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Para que a gente não venha, por exemplo, eu vou dar um exemplo de música, vai, você venha a ouvir louvores que não são de Deus, que não são de ligados a Deus, não estão de louvores a Deus. Tem muito disso hoje na igreja, às vezes, músicas que você fala, o que é isso? Eu não sei se está falando para Deus, se está falando para namorada, para o namorado, se é um assunto, porque as músicas vão entrando na igreja e às vezes até mesmo para desvirtuar aquilo que vem da palavra. Então, no momento de louvor, a pessoa está cantando e fala, peraí, mas isso está errado, né? Tem muito, eu já peguei músicas e eu falei, puxa, não é possível. Não é possível que eu estou cantando isso. Sabe? Estão louvando, a igreja está louvando, não é possível, porque isso não é de Deus, isso não é uma letra que não traz a palavra de Deus, não traz o pensamento, né, a mente de Cristo para a igreja. E a gente está cantando, está lá, dançando. Mas fala, peraí, que música é essa? Né? Então, muito cuidado com isso, né? E esse zelo que ele tinha, que Paulo tinha, ele estava orientando, fala, ó, sejam zelosos também, conheçam a palavra ao ponto até de observar que aquilo não é de Deus, né?
E ele está frisando ali, né, para os próprios profetas, né, entenderem, né? Exatamente. Débora, Débora, quer falar alguma coisa? Quero sim. Uhum. O que o Edgar está falando é tão interessante, porque hoje tem muita moda, né? Muito modismo. Hoje não, sempre teve, né? Muito modismo com que as pessoas estão cantando e até mesmo pregando. Só que, às vezes, as pessoas, por exemplo, os louvores que a gente vai cantar lá, eu sempre, né, o Marcelino está aqui, eu sempre pergunto, está embasado em quê na Bíblia? Às vezes as pessoas não sabem, mas mesmo assim acham errado da gente falar que esse louvor a gente não vai cantar. Então a gente vai cantar no culto dos jovens, então a gente vai cantar não sei aonde. Não, mas não é para cantar, porque o louvor é uma adoração a Deus. Se a gente não está adorando a Deus, não tem um motivo de a gente estar cantando aquela música, né? Então é bem interessante. E como ordem do culto, eu coloquei até aí, que às vezes dá errado também, né, Edgar? Às vezes a gente coloca uma ordem, pensa que vai dar tudo certo, as pessoas vêm cantar coisas que não agradam a Deus. E aí é onde a gente tem que interferir. A gente não pode, só para não magoar a pessoa, muitas vezes, deixar aquilo acontecer. Com muita educação, mas a gente tem que interferir, sim, e não deixar aquilo ser tocado na igreja ou pregado na igreja. Sim, Débora, deixa eu só completar isso também. Na verdade, eu não tinha pensado naquele caso específico, viu? Mas Uhum. é que aquele foi muito extremo. Mas de modo geral, às vezes tem louvores que você conhece muito mais do que eu, né? E, né? E que tem louvores que não expressam a sentimento, as coisas a Deus, né? Não expressam palavra de Deus e nem expressam adoração a Deus, né? Então hoje é uma festa de se escrever louvores baseados só em emoções, em sentimentos, em particularidades de cada um, e escreve, fica bonito, e aí se canta na igreja, e de repente a igreja canta, mas ela fala, mas o que eu estou cantando? O que é isso? E aí não fala, às vezes, de Deus, não fala o nome de Jesus, não fala de nada bíblico, e aí é só são palavras bonitas que compõem uma música, uma letra, né? E aí aquilo fica tão bonito, e todo mundo canta, e nem é para Deus, nem tem muito sentido, né? Então, eu acho tão legal quando, né, alguma música transmite algo que é alguma fala da própria Bíblia, a Bíblia falando, então você repete a palavra de Deus ali. É tão legal isso, né? Tão edificante isso. E quando você canta, às vezes, uma coisa que você fala, puxa, o que é isso? Quando acaba a música, você tem a menor ideia do que você cantou. E aí isso é bonito, né? É animado, é bonito, né? Mas não transmite nada, né? E aí há de se pensar o que a gente está cantando nas igrejas hoje, né? Tem muitas coisas que estão influenciadas pelo mundo mesmo, né? São coisas que são ritmos e letras que agradam ao mundo, mas que não agradam as coisas para Deus, né? Não agradam a Deus. Então precisamos tomar cuidado também no louvor, né? Eu sei que você tem, mas algumas igrejas não mantêm essa rigidez, esse zelo que Paulo fala, né? Amém. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui, sobre essa questão, né, das mulheres se manterem caladas nas igrejas, é um assunto, eu vou trazer bem simples, vou simplificar, e nem vamos precisar esticar muito, porque às vezes dá muita polêmica, mas ele é simples, não é complexo, não. Porque a gente, enfatizando a questão daquela época, né, naquela época existiam muitos cultos politeístas, né, de diversos deuses, né, existiam rituais sem ordem, e aí a igreja estava passando por uma transição naquela época, e naquela época as mulheres elas estavam chocando a igreja, às vezes elas estavam rebeldes, a gente já falou sobre o véu, que não tinha nada a ver com, com a religião, mas sim com a cultura da época, assim como era, ele fala aqui que é vergonhoso, era vergonhoso para a mulher falar na igreja, né? Então, a gente estava lá num tempo onde estava havendo desordem no culto, as mulheres elas estavam interrompendo algumas pregações, elas estavam querendo trazer tinha rituais perigosos em outras seitas lá, que estava
é perigoso trazer para dentro do culto. E era nesse aspecto, era nesse perigo de interrupção da ordem no culto que Paulo estava falando. Então, quando ele é nesse aspecto, hoje a gente não tem mais isso, a gente tem uma maturidade, claro, a gente já falou que a igreja ela veio através do século, ela veio ficando mais madura e entendida, mas naquela época da transição estava um problema. E lá naquela época a gente já falou sobre o véu, a gente não vai falar de novo, mas sobre estar falando, né, a mulher não era permitido falar, ficar interrompendo e tal, mas não é questão disso. Paulo não está sendo aqui incoerente com aquilo que a gente já viu no outro capítulo, onde ele fala que as mulheres profetizam, as mulheres oravam na igreja assim, tudo dentro de uma decência. Então, aqui ele estava focando num problema lá da época que estava contaminando a igreja. Nós sabemos aqui que, que, que as mulheres, elas sim, elas, na nossa igreja mesmo, a gente tem mais mulheres na parte da intercessão, na parte da oração, são mulheres abençoadas, e tudo sendo feito em ordem. O que Paulo está falando da desordem da época é que estava atrapalhando o culto. Então ela fala, pô, então, já que é vergonhoso, fica quieto, porque naquela época era. Converse com o seu marido. Por quê? Naquela época só os homens tinham o conhecimento lá das escrituras, existia aquela rigidez machista naquela época que já foi quebrada. Então, é sob esse prisma que a gente tem que analisar e ver que não é um mandamento, né? A gente falar assim, não é um mandamento como um pilar da fé cristã, essa questão da mulher não falar, não tem nada a ver, assim como o véu, assim como a gente fala hoje sobre usar calça comprida, usar saia, isso não é a questão, né? A questão é você estar respeitando uma ordem, a questão é você não estar escandalizando o próximo. A gente tem que entender isso, para a gente poder ver que isso daqui é dessa forma. Diga, você levantou a mão? Sim, você tem ali envolvimento ali com, você tem detalhes da cultura helenista em que o homem falava, né, em público. E raramente existiam lá as filósofas da época, né? Filosofia era a coisa do homem, né? Então os grandes filósofos, algumas, com raras exceções, tinham algumas mulheres que se destacavam na filosofia. E a cultura, né, grega ali da época era uma cultura em que o homem falava em público e a mulher não falava. Isso é cultural, isso é uma coisa própria da época mesmo. Só que o que acontecia na igreja, assim como nos cultos que eram cultos pagãos da época, tinha a questão mesmo quase de um bate-boca nos cultos, né, nas pregações lá deles, pagãos lá. E isso estava sendo enxertado na igreja cristã daquela época. Então estava o marido, que era né, o que falava em público naquela época, ele, imagine, vamos dizer, eu estou vendo aqui a Radassa, por acaso eu vi aqui. A Radassa tá lá falando alguma coisa lá na frente, e o Israel, ou não, o Israel está falando alguma coisa, e aí Radassa levanta e fala, Israel, não é isso, é aquilo, aquilo outro, sabe? E aí, peraí, possivelmente, talvez a Radassa esteja com razão ali, mas aquele momento, né, é o momento em que ele talvez tenha, né, não falado alguma coisa correta, talvez, mas naquele momento haveria uma discussão ali, já imaginou o escândalo que seria? Então, até isso acontecia, né? E a questão do homem está falando é por questão cultural mesmo, da época, né? Não só na Grécia, né? Em vários lugares daquela época, né? Aí também tem os textos que falam das mulheres profetizando e tal, né? Nos outros textos do próprio Coríntios, que estão falando ali, né? Mas existe aquele momento em que Paulo fala dessa questão de ordem. Você vai ver lá em Coríntios 11:3, a gente já estudou sobre isso há pouco tempo, né? Falando daquela coisa de Deus, né? O homem, a igreja, né? A submissão. E a submissão, a gente sempre às vezes fala de submissão como uma coisa, coitadinha, ela é submissa, ela está ali por baixo do tapete, de vez em quando ela sai, e aí tal. Não, é uma questão de ordem, de organização, né? É quase como quando alguém dirige, alguém está do lado, e se tiver duas pessoas dirigindo o mesmo carro, para que lado vai esse carro? Precisa ter alguém para dirigir, mulher ou homem, mas precisa ter alguém para estar dirigindo,
para alguém estar de copiloto. Né? Se tiver 2 pilotos, como é que vai fazer? Né? O carro, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Você vai quebrar o carro no meio? Né? Então, existe uma ordem. Não que a pessoa do lado não saiba dirigir, não importa se é homem ou mulher, mas que precisa ter alguém naquele momento para dirigir. Né? As capacidades são distribuídas e possivelmente todos na igreja ali, muitos têm a capacidade de pregar, de profetizar, mas naquele momento uma pessoa está falando. Né? Se você tem que corrigir num determinado momento, no momento correto. Né? Ele bota uma ordem nas coisas. Né? Marcelino, tá sem som. Obrigado. É a mesma coisa no louvor, né? A gente tem uma estrutura lá, a gente tem quem dirige, a gente tem que ser submisso a essa direção, a essa ordem. Por quê? Porque assim vai ter ordem, e assim que vai funcionar. Independente, né? Se eu sei também fazer aquilo, mas quem que é o dirigente hoje? Sabe, sim? A gente... e lá naquela época tinha uma confusão, não tinha esse tipo de organização que a gente tem já hoje, madura, que eu falo, né? E isso é necessário. É isso que você falou, igual não vai 2 dirigir o carro, um vai dirigir, o outro é copiloto, ele vai ter que se submeter, né? E aqui a gente já está até misturando um pouco a questão de ser mulher ou não, por uma questão cultural da época. Mas o foco aqui é a necessidade da ordem, é a necessidade de você fazer tudo com decência e ordem. Tanto é que ele fala que todos podem profetizar, não proibais ninguém de falar em outra língua, só que tem que ser feito certo, tem que ser feito adequadamente, né? E mesmo durante o culto, não pode falar todo mundo interrompendo, falando que não é isso. Outro dia eu fui ver um estudo bíblico, eu entrei para ver um estudo bíblico, e meio que era mais um bate-papo do que um estudo bíblico, cada um falava de um jeito, um falava uma coisa, o outro falava, não, isso não é assim não, Jesus quis dizer outra coisa e tal. Não existia preparo nenhum. Eu pensei, poxa, isso aqui para mim é um bate-papo, não é um estudo bíblico. O cara não pode pôr um vídeo desse onde ele vai estar passando para outras pessoas. Então, isso daqui parecia mais uma reunião para alinhar conceito do que um estudo bíblico. Então, precisa ter ordem, né? Eu falei, não, vou parar de ver isso daqui, né? Porque não é assim. Senão não tem ordem, senão não tem preparo, senão não está maduro. Porque a gente precisa entender, agora nós vamos ver no próximo ponto, a necessidade de sermos fiéis e submissos à palavra para a gente poder passar para frente. Né? Que já entra no terceiro ponto que eu queria falar aqui, ó, no versículo 36. Ele fala, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós? Quer dizer, a palavra de Deus se originou no meio de vós, que é vocês que estão colocando a palavra de Deus, ela está se originando aí? E ela veio, a palavra de Deus veio só para vocês? Porque naquela época não tinha essa disseminação toda que tem hoje, que eu falo, né? A Bíblia e tal. Estava só com algumas pessoas, o entendimento das escrituras, né? Então ele fala, não é só exclusivamente para vós, é para os outros também, é para todos. E aí, então, já que é para todos, hoje em dia é para todos e está acessível, e a gente também precisa estar com o entendimento em dia para poder passar para frente. E aqui a fidelidade da palavra é essa. E a gente não pode inventar coisa. Naquela época estava tendo muito... Né, o Edgar falou sobre essa questão das filosofias, das coisas que o pessoal ficava falando, e teorias e tal. E existia o risco de você querer incrementar a palavra de Deus com algumas coisas que não era para incrementar. A palavra de Deus já é suficiente. Não existe mais nada para ser acrescentado, nem tirado. Marcelino, Temos que até hoje, ser... hein? Né? Desculpa interromper de novo, mas até hoje, Pode né? falar. O que mais se encontra hoje em dia, mais não, mas o que mais tem crescido na igreja, hoje no meio da igreja, é a filosofia, né? E principalmente a psicologia entrando nas pregações.
Certo. A pessoa, o que mais se vê, que eu tenho visto, por incrível que pareça, eu estou achando impressionante, são pastores. Não que seja ruim isso, não tem problema nenhum, mas da pessoa estudar. Mas muitos pastores, pregadores e pessoas envolvidas nas lideranças das igrejas estudando psicologia, fazendo cursos de psicologia. Não que isso seja errado, mas que essa maneira de entender a mente do que está ouvindo e de uma maneira até às vezes meio torpe, meio errada, tentar manipular essa própria palavra da maneira que fala para que isso tenha um efeito favorável a ele, né? Então há um tempo atrás era palavra, pregação e reflexão sobre a palavra na pregação. Hoje você vê, se fala um versículo, e em seguida vem toda a psicologia e filosofia em cima daquele versículo. Então, dificilmente você vê a pessoa lendo um texto bíblico, comentando do texto bíblico, refletindo sobre o texto bíblico e dando orientações sobre o texto bíblico. Não, a pessoa fala um texto bíblico, ela vem com psicologia, ela vem com filosofia, ela vem com teologia, ela vem com não sei o quê, depois aí a pessoa que está ouvindo fala, não entendi nada, foi muito bonito, mas não entendi nada. Então, muito cuidado ao se enxertar essas vãs filosofias, como diria, no momento errado ali, né? Tem momento até para ser um pouco filósofo, mas tem momento que você tem que se ater à palavra. A palavra já diz o suficiente e até, né, transborda ali, né? Só de palavra dá para pregar para o resto da vida. O pastor sabe disso. Se ele começar a se ater à palavra, ele prega para o resto da vida. Agora, tem pastores que não se atêm à palavra, eles se atêm àquilo que eles estão entendendo e vão filosofar e vão lá usar o lado psicológico, o lado psiquiátrico até, para entender as maluquices das pessoas e tal. Então começa a misturar muito isso tudo, né? Os jeitos, as pessoas estão agindo de maneira tal, se atém à palavra, né? Ensine baseado na palavra. E aí é que Paulo fala ali, né? Ih, tá misturando tudo, tá virando É, uma bagunça ali, né? E ele vem corrigir, né? exato. E aí, por isso que eu até quero reforçar esse versículo 36, que ele fala que se a palavra não originou no meio deles, quer dizer, não é vocês que têm que inventar o que vai dizer, tá, a palavra já está escrita, e não é exclusivamente para vós. Quer dizer, naquela época, né, só alguns eram conhecedores. Ele falava, não é só para vocês. Então, ela tem que ser divulgada sim. Então, por isso que ele fala, tem que ser divulgado e tem que ter uma ordem para que isso aconteça. E aí, como último ponto importante aqui, quando ele fala, né, ele fala assim, se você se considera profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, o que ele está escrevendo era um mandamento do Senhor. Então, Paulo, ele tinha esse preparo, ele estava fazendo o que Deus pediu para ele estava sendo usado, e ele fala para a gente ser fiel à palavra. E ele fala: se alguém ignorar isso, será ignorado. Então, se a gente não reconhecer que a palavra, o que está escrito, né, não pode ser mudado, temos que ser fiéis, se alguém ignorar isso, será ignorado. Então, não vai. É um ensinamento muito importante, né? Aqui, então, Paulo fecha aqui essa questão dos dons espirituais, para que a gente tenha esse zelo, para que a gente tenha um culto estruturado, com ordem e racional, e que a gente seja fiel à palavra, porque a palavra tem poder, através do Espírito Santo, de atingir o próximo, como ele já falou aqui no finalzinho do outro, por isso que eu até li de novo. Está vendo como é bem estruturado o ensinamento de Paulo para quando a gente vai pensar numa igreja? Então não vai ser de qualquer jeito, do jeito que estava acontecendo na época, não. Vai ser do jeito que a gente, hoje, a gente já tem uma boa estrutura, apesar de às vezes acontecer isso que a gente já comentou, mas a gente tem sim as igrejas já estruturadas, já montadas e bem maduras, né? Mas a gente tem que nos atentar para essas falhas que às vezes podem acontecer. Então, os ensinamentos de Paulo são excelentes para a gente, como cidadão, como cristão e como igreja também, né?
Bom, o pastor quer falar alguma coisa? Quer fazer as considerações finais? Falta aí 5 minutos, 6 ou 7, acho. Amém. Estava observando o estudo que é muito produtivo para a nossa vida, né? E apesar que desses meus 45 anos de pastor, eu ainda estou aprendendo. Cada dia mais eu aprendo e estou aprendendo com vocês também. E sobre as mulheres, ficar calada. Você imagine se a mulher fica calada na igreja. Quem que vai cantar na igreja? Né? Quem que vai interceder por nós? Quem que vai? Você já viu algum grupo de homens intercessores que saem? Eu nunca vi. Imagine só. Então, isso aí foi para aquela época que estava tendo uma grande confusão no seio da igreja. Aí Paulo manifestou o que deveria ser feito, né? Então, é super importante as mulheres, né? Tem pastor que eu conheço, pastor que até saiu daquela igreja que estava frequentando, depois eu soube porque ele era contra a mulher falar na igreja. Pastor muito amigo nosso, né? Bem conhecido, né? Saiu não da nossa denominação, saiu da nossa igreja. Então, irmãos, nós temos que louvar a Deus pelas mulheres que estão na igreja, mulheres que ficam orando por nós, intercedendo por nós, né? Você fala assim, ó, veio um grupo de intercessores aqui na nossa igreja, em nossa igreja, quem que vai lá? As mulheres. Então, os homens têm o seu valor muito grande, evidente, né? Lógico. Mas as mulheres não são menos também do que os homens. Então, tanto o homem como a mulher tem um grande espaço na igreja, grande espaço, né? E juntos, o homem e a mulher, se forma a igreja, e a igreja abençoada. Então, louvo a Deus pelas mulheres que nós temos na igreja, louvo a Deus pelos homens que nós temos na igreja, né? Então, louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. E louvado seja o nome do Senhor por esse estudo que nós estamos aprendendo juntos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Acho que posso orar, né? Sim. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus. Pai amado, por esse estudo bíblico, onde nós estamos aprendendo a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu quero pedir que teu Espírito Santo esteja falando com o Edgar, o Marcelino, esteja tomando conta da sua mente, a mente de cada um, enquanto eles estiverem falando a tua palavra, nos ensinando nesse estudo bíblico, Pai. Que não seja, Pai amado, nem o Marcelino e nem o Edgar falando, mas seja tudo, Pai, dirigido pelo teu Espírito Santo. Que tu sabes que como é importante nós aprendemos mais e mais da tua palavra. Eu louvo a Deus pelos homens da nossa igreja, que são bênção, e também as mulheres intercessoras, mulheres que são uma bênção junto com todos, Pai. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nos abençoe hoje o culto à noite, Pai. Que seja uma grande bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha repousar sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor e a bênção. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até a noite. Até a Paz noite. do Senhor e até a noite. Até a Senhor. noite.